Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos dando continuidade à nossa série de termodinâmica fácil e descomplicada, desmistificando a termodinâmica. Essa será a aula 6, os chamados ábacos da termodinâmica, onde nós estaremos falando de substância pura, os diagramas de temperatura e entropia e o diagrama de Moulier. Uma breve apresentação: sou Michele Camargo, engenheiro mecânico, formado pela Universidade Federal de Itajubá. Sou formado desde 2005. Portanto, aí 11 anos de carreira, tenho atuado aí na área de vendas técnicas desde então. Mais detalhes aí, se quem tiver curiosidade, pode entrar no acessar o LinkedIn. Contato com a gente, engenharia companhia 2016@gmail.com. Aqui no canal do YouTube você pode deixar suas considerações aqui embaixo, né? Nos dar dicas, sugestões, etc. E lá no Facebook a gente tem a página Engenharia CIA, Engenharia e Companhia, aonde nós divulgamos o material todo que nós trabalhamos aqui. Tem um grupo com objetivo de interação, aonde a gente também disponibiliza aí materiais técnicos que a gente tem, apostilas e tudo mais. Bom, você pode ser o patrocinador do nosso canal, né? Se você gostar do vídeo, você pode compartilhar, você pode dar um joinha e também você pode comprar na nossa loja. Desde já agradecemos a todos aí que têm comprado na nossa loja. Você pode comprar tranquilo, é garantido pelo Magazine Luiza. Nós somos apenas um distribuidor, né? Então, se de repente você quiser ajudar a gente, você pode fazer isso ajudando, comprando só na loja. Se vai comprar alguma coisa, é só dar preferência pra gente. Bom, então vamos ao assunto, né? Aula 6, ábacos da termodinâmica. O termo ábacos, ele é utilizado no sentido assim de ferramentas para cálculos, né? E foi dado esse nome aqui pelo autor e eu estou adotando, né? Como eu estou seguindo o livro, eu adotei o título também. Bom, substância pura. Primeiro a gente vai definir o que é substância pura. Substância pura é aquela substância cuja composição química não se altera em função da mudança de fase. Ou seja, no caso, o exemplo, a água. A água, em termos moleculares, é H2O, ou seja, duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. A água, no estado sólido, ou seja, em forma de gelo, ela continua sendo H2O. Ela muda para líquido, né, que é o mais comum, ela continua H2O. E quando ela vaporiza, né, quando você tem um vapor de água, ela também continua H2O. Então ela não tem mudança de estrutura, né? Não muda suas moléculas, o que muda é só o espaçamento entre elas, as forças entre as moléculas, e portanto ela é considerada uma substância pura. E qual é a característica da substância pura? A substância pura de uma substância, a temperatura de uma substância pura, se mantém constante durante o processo de mudança de fase. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tenho uma pedra de gelo e eu atinjo 0 grau, o que acontece? Eu vou começar a ter a formação, que seria aí a transformação, né, de líquido, de sólido para líquido. Aí o que vai acontecer? Eu vou começar a ter o surgimento de água. Vamos imaginar que eu tenho um cubo dentro de um copo. E se eu for medir a temperatura, a temperatura vai continuar 0 grau até o momento em que todo o gelo se transformou em água líquida, né, no caso. Então eu passo a ter, durante um determinado período, a temperatura constante. Vamos dizer que eu pego essa água e coloco numa panela, a mesma água, a mesma quantidade. E aí eu começo a aquecer a água da panela e vai chegar um determinado momento, por volta dos 100 graus. Por que eu estou falando por volta dos 100 graus? Porque a temperatura de ebulição da água, ela é 100 graus para a pressão atmosférica a nível do mar. Como a pressão atmosférica ela varia em função da altitude, então a gente tem uma diminuição. Então, mais ou menos aqui em São Paulo, por volta dos 98 graus, eu começo a ter a vaporização da água. Mas enfim, vamos pegar o padrão que seria 100 graus. A água vai chegar um determinado momento que ela vai atingir 100 graus e com isso ela começa a ter a formação de bolhas de vapor e começa a ter a transformação de vapor. Digamos que nessa panela seja tampada como uma panela de pressão, ela vai continuar a 100 graus até o momento que toda a água líquida se transformar em vapor. Se eu continuar fornecendo energia, aí sim eu vou ter um aumento da temperatura dentro da panela aí que está contendo o vapor d'água. Isso é o que acontece na panela de pressão.
O que a panela de pressão nada mais faz, né, do que aumentando a pressão, ela consegue atingir uma temperatura maior do que a temperatura de ebulição da água na pressão normal. Seria essa a finalidade. Com isso eu consigo cozinhar alimentos mais duros, digamos assim, tipo feijão. Bom, continuando, né? Então vamos falar do diagrama temperatura e entropia. A gente viu na última aula que a entropia ela é uma propriedade e ela pode ser encarada como uma propriedade de estado, ou seja, ela tem valores de referência que a gente determina para cada substância e a partir desse valor padrão, do estado padrão, a gente determina os outros valores. E no caso a gente pode montar então um diagrama das substâncias. Então vamos imaginar o caso onde a gente fez isso até inclusive quando a gente estava falando lá do outro gráfico, lá no começo. Eu tenho a situação 1, aonde a temperatura que eu tenho, a temperatura em 1, que seria o primeiro quadradinho, ele é uma temperatura menor que a temperatura de vaporização. Então eu tenho um valor de entropia específica atribuída, no caso se for, posso considerar total, se for o material todo ali. Mas enfim, eu tenho o valor de entropia, um dado valor, que é proporcional ao valor que eu tenho de referência. Eu passei a fornecer calor a esse sistema. O que acontece? Vai chegar um determinado momento que a temperatura ela começa a subir até atingir a temperatura de vaporização. Mesmo caso que eu falei agora do exemplo da água. Nesse caso, a entropia de 2 vai ser maior do que a entropia de 1. Aí você pode perguntar por quê? O que nós falamos na última aula, quando a gente discutiu o significado da variação de entropia? A gente mostrou que a temperatura, a entropia, ela é calculada por uma integral, pode ser mais ou menos o seu valor, só que a temperatura, como ela é absoluta, é sempre positiva. Então, o calor o sinal então da integral vai depender de se o calor está entrando ou saindo do meu sistema. Então, se o calor foi convencionado que entrando no sistema é mais e saindo é menos, o que vai acontecer? Se eu estou introduzindo calor no meu sistema, então eu vou ter mais. Então a entropia aumenta com o fornecimento de energia na forma de calor no meu sistema. O que vai acontecer? A água, ou o produto que está aí, né, vamos dizer que é a água, começa a vaporizar até o momento em que ela atinge a temperatura, a saturação. Né? Então eu no caso aqui da entropia, ela vai aumentando a entropia, de modo que eu chego lá no líquido saturado. Ou seja, no líquido saturado é o momento que ele está na iminência de começar a vaporizar. Bom, nesse caso, então, a temperatura continua a mesma temperatura de vaporização, porque eu estou imaginando que aqui é uma substância simples. Nesse caso, a entropia em 3 vai ser maior do que a entropia em 2, pelo que a gente acabou de falar. Bom, a partir desse momento, eu começo em 3, é a situação de mistura. Então, eu vou ter uma quantidade em vapor e uma quantidade na forma líquida. Continuei fornecendo calor, o que vai acontecer? Eu começo a chegar ao limite, que seria o 4, o ponto 4, aonde eu estou no líquido, no vapor saturado, aonde eu tenho todo o líquido transformado em vapor. Mas eu estou na iminência. Aí o que acontece? Se eu perder um pouquinho de calor, eu começo a ter a formação de líquido. Então, por isso que é chamado de vapor saturado. Nesse caso, a temperatura também é a mesma temperatura de 3 que a temperatura de 2, mas a entropia é maior do que nos casos anteriores. Continuei fornecendo calor, aí sim eu passo para a situação de vapor superaquecido, aonde a temperatura 5 vai ser maior do que todas as temperaturas anteriores. É a mesma analogia que a gente fez lá atrás, quando a gente fez a análise lá do gráfico de temperatura versus pressão. É a mesma analogia. Então, nesse diagrama da temperatura versus entropia, eu tenho uma transformação. Então, a minha substância ela sai do ponto 1 e atravessa até chegar no ponto 5. E com isso, à medida que eu vou aumentando a energia do meu sistema, a entropia ela aumenta nesse caso.
Entre 1 e 2, ou seja, na situação de líquido subresfriado até a situação de líquido saturado, eu tenho o aumento da temperatura de 1 para 2. Depois ela fica constante até que volta de 4 para 5. Quando eu estou na situação já de vapor superaquecido, a temperatura continua subindo. E no caso de 2 a 4, eu passo a ter a temperatura constante, né? Então, tanto atinge 2, na situação 3, que é uma situação intermediária, que eu tenho líquido mais vapor, e até a situação 4, que eu só tenho vapor, eu tenho a temperatura constante. Bom, na continuação, né? Então, o processo ou transformação a pressão constante. Nesse caso, a gente fez a mesma experiência. Se você notar, não sei se você notou lá na imagem anterior, que a gente tinha uma espécie de um pezinho em cima. Então a gente queria fazer então a simulação de uma transformação a pressão constante. O que a gente vai imaginar agora? Se a gente pegar todos esses pontos que nós fizemos de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 e de 4 a 5 e colocar no gráfico, vai ficar dessa forma, interligando esses pontos, né? Então eu fiz o experimento numa determinada pressão, né? Então está uma pressão constante, que eu não sei qual, não foi dada, mas uma pressão, tem um pezinho em cima daquele êmbolo. Nessa situação eu tenho de 1 a 2, eu coletei esses dados, eu notei que na temperatura, se eu for puxar ali, né, na região de 2, é uma dada temperatura, e assim por diante. Vou fazer essa mesma experiência aplicando agora pressões diferentes, maiores e menores. O que vai acontecer? Repetindo para outras pressões, eu começo a ter esses mesmos pontos, 1, 2 e 3, porém para pressões diferentes, né? Então você veja que eu consigo pegar esses pontos e ir interligando, que são essas linhas tracejadas que eu tenho aí inclinado mais ou menos na vertical, né? Mais inclinado, mais com um ângulo, né? Mais para vertical do que na horizontal. Então essas linhas tracejadas vão ser justamente os pontos que, se eu fosse pegando várias pressões, aqui a gente só tem a pressão P e a pressão P'. Mas eu peguei várias pressões e vou determinando esses pontos quando a temperatura se mantém constante até o momento que ela começa a subir. E é justamente eu noto essa questão. Tenho só líquido, passo a ter líquido mais vapor, e em determinado momento eu passo a ter apenas vapor ali no meu sistema. Bom, continuando a nossa análise, o que vai chegar à medida que a gente vai aumentando a pressão? Eu vou chegar num determinado ponto, que seria o ponto C. Então veja que nesse gráfico que a gente colocou, eu tenho já a pressão linha, a pressão P, a pressão P' e mais uma terceira pressão mais para cima, até que eu chego no ponto C. Então esse estado C, ele representa simultaneamente o estado de líquido saturado. Então toda essa linha que eu tenho, de um lado seria do líquido saturado, e depois eu tenho a linha do vapor saturado, né? Então essas duas linhas, elas se cruzam. E o que acontece? No ponto C, eu tenho a situação que é o encontro dessas duas linhas lá em cima no cume. Então eu tenho o encontro dessas duas linhas. E daí? Né? Por que a gente usou a letra C? C de crítico. Porque nesse ponto eu tenho um pouquinho mais de energia que fornecer, eu passo a ter a formação total de líquido totalmente em vapor. Eu não tenho a fase mistura, né? Então é chamado de crítico por conta disso. Então, o C vai ser o ponto crítico, e nesse ponto crítico eu vou ter uma pressão chamada pressão crítica, e também vou ter uma temperatura chamada temperatura crítica. Por que crítico? Justamente porque eu passo instantaneamente a partir do momento que eu atinjo esse ponto C, se a minha substância está nessa temperatura e nessa pressão crítica, eu passo a ter instantaneamente a formação de líquido em vapor, instantaneamente, né? Por conta disso, a partir desse ponto. O ponto crítico para a água, só para ter uma referência,
vai ser o quê? Para a pressão de 225 bar, aproximadamente, porque os dados que eu tinha eram em ATM, né? Eu transformei para bar, que hoje é a pressão mais comum, além do Pascal, né? O Pascal do sistema internacional, e o bar que a gente costuma usar bastante. E a temperatura também crítica em 374 graus Celsius, né? Então, quando eu tenho essas duas combinações dessa temperatura e dessa pressão de 225 bar e na temperatura de 374, aí eu estou no meu ponto crítico. Se eu aumentar um pouquinho mais a pressão, eu passo a ter a formação direta de líquido para vapor. Então essa aqui fica. Por isso que nós, quando nós fazemos aqui na termodinâmica, a gente faz sempre esse gráfico nos exercícios. A gente vai fazer sempre esse gráfico em formato de sino e vai, a partir daí, fazer os diagramas que a gente precisa fazer para poder obter os resultados.